Queridos irmãos e amigos, que a graça poderosa de Cristo Jesus, nosso Rei, Senhor e Salvador, permaneça sobre nós. Mais uma vez temos a oportunidade de estudarmos e conversarmos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Jonas e temos aprendido muito com ele. Temos podido ver o agir de Deus, o controle, o cuidado, a misericórdia, a bondade, a proteção, a segurança. Temos podido ver que Deus, ele mesmo, para homens tão desobedientes como somos e como vimos o caso de Jonas, temos visto o caso de Jonas, Deus sempre concede a nós uma nova chance, uma nova oportunidade. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. O Deus que concede novas oportunidades. Vamos estudar hoje o capítulo 3 de Jonas. Vamos estudar somente os versículos de 1 ao versículo 4, deixando assim os versículos 5 ao versículo 10 para a semana que vem. O Deus que concede novas oportunidades. Mas antes eu queria orar com o amado. Pai Supremo, em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, suplicamos ao Senhor, mediante, ó Deus, a tua ação, ó Espírito Santo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Clareia-nos, Deus, conceda-nos a nós, pecadores, homens falhos que somos. Conceda-nos a oportunidade de sermos iluminados pelo Senhor, para que possamos entender, Deus, a tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Alcança-nos, Deus, com a tua presença e com a tua revelação. Clareia o nosso entendimento. O nosso coração venha estar quebrantado pelo Senhor. E que a tua palavra venha fazer morada em nós e nos transformar para a honra e glória do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Deus que concede novas oportunidades. O texto de Jonas, capítulo 3, versículos de 1 ao versículo 4. Diz bem assim a palavra de Deus. Jonas 3, capítulo 3, versos de 1 ao verso 4. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Esse é o texto que vamos estudar hoje. Na semana passada nós vimos o capítulo 3, como nós temos estudado o capítulo 1, vimos o cuidado de Deus, vimos que o livro de Jonas fala-se de Deus, revela Deus, mostra os atributos de Deus, não todos, mas alguns. Semana passada vimos o capítulo 2, vimos a misericórdia de Deus e o abismo do homem. Vimos que devido à desobediência de Jonas, Jonas se encontra no ventre de um peixe, no fundo do abismo. E ali ele imagina ser o seu fim, a sua morte. Vimos que Deus faz do início ser o fim, do fim ser o início. Ele tem o controle, ele tem o cuidado absoluto em todos os momentos. Vimos que Jonas, no ventre do peixe, no abismo em si, ali ele pode ver o cuidado de Deus, ele pode reconhecer a soberania, a proteção de Deus, a ponto de reconhecer toda a sua mazela, toda a sua desobediência, todo o seu estado de morte, como ele já se encontrava, mas ele pôde ver o poderoso Deus em sua vida. O Deus que concede novas oportunidades. Vivemos em uma época, vivemos em um mundo onde muitas vezes, se falhamos,
se erramos, muitas vezes se cometemos algo impróprio, algo indigno aos olhos daqueles que se acham dignos, algo que não é justo para aqueles que se acham justos. Vivemos uma época onde se eu cometo algum erro em si, logo eu sou julgado pelo mesmo, e muitas vezes sem chance e sem desculpa para ter uma nova oportunidade ou um novo começo, para assim eu começar e reiniciar a minha jornada ou aquilo que eu havia falhado. Logo eu sou bombardeado por acusações ou por injúrias ou por outro tipo de qualidades ou adjetivos maus que infelizmente são jogados para cima daquele que erra. Vivemos uma época muito egoísta, ao ponto de egoísta e também falsa. Não são todos, claro, não posso generalizar, mas em suma, vivemos uma época onde pessoas agem dessa forma, aonde falam uma coisa, mas vivem de uma outra forma. Pedem uma coisa, mas fazem outra. Não temos a oportunidade, muitas vezes, quando nós erramos, de recomeçar. Nós vamos ver hoje, dentro desses 4 versículos, que Deus, Ele concede novas oportunidades. E a primeira coisa que vamos ver, a primeira coisa que vamos entender, precisamos entender, que o Deus que concede novas oportunidades, Ele não muda. É o primeiro ponto que precisamos entender, Ele não muda. Se eu e você, se nós olharmos para o contexto humano como se fosse um círculo em si, iremos ver várias características com as suas qualidades e com as suas importâncias. E tais características e tais importâncias e tais qualidades, todos esses pontos são movidos e são direcionados muitas vezes ou quase sempre por mudanças. Porém, essas mudanças muitas vezes podem caminhar por um caminho não tão correto ou não tão bom como deveria ser. O contexto humano, nós poderíamos dizer que é como se fosse um fruto. Imagina se um fruto ele tem as suas mudanças, as suas nuances, no tempo exato. O fruto ele nasce, ele fica verde, fica de vez, ele fica maduro demais e podre. São mudanças, são transformações que ele tem que passar para chegar ao seu fim. Tem um início, tem um meio, tem um fim. São mudanças que são características do fruto e também são características do homem. Esse retrato de um fruto é exatamente um retrato, um quadro das características do contexto humano. Porém, meus amados e meus amigos, Deus, ele não muda. O Deus que concede novas oportunidades, ele não muda. Entra ano e sai ano, entra eras e sai eras. Deus permanece o mesmo. Assim como os planos deles, assim como o plano dele para os homens e para as nações, para o ser humano em si, permanecem os mesmos. Não muda. Veja, meu amigo, minha amiga e meu irmão e minha irmã. Jonas foi chamado por Deus no capítulo 1, no versículo 1. Jonas foge de Deus, Jonas ouve a vontade de Deus, Jonas era um profeta de Deus. Jonas tinha costume de ouvir a palavra de Deus e executá-la como era determinado, como Deus mandava. Porém, Jonas muda de atitude ao ouvir para onde ele tinha que ir,
ao ouvir aonde seria a sua missão, a sua próxima missão. Jonas, ao ouvir o chamado de Deus, Jonas foge de Deus. No versículo 3. Devido à sua fuga, Jonas enfrenta as mais diversas situações possíveis. Jonas enfrenta as tempestades. Versículo 5 ao versículo 16, capítulo 1. No capítulo 17, Jonas é jogado no mar. José é engolido por um peixe. No capítulo 2, versículos de 1 ao versículo 10, vimos o abismo que Jonas se encontra. Tudo isso, e devido a isso, a essa situação, Jonas foi esmagado, moído, transformado, mudado. E tais mudanças veio devido à sua desobediência para com o chamado e a missão que Deus propôs para ele. A desobediência de Jonas fez ele passar por mudanças em todos os níveis. E devido a tais mudanças, a seus erros, talvez trouxe uma mancha no seu currículo como profeta. Na sua história de profeta, talvez alguns rotulam Jonas como o desobediente, o fujão. São manchas que, se Jonas tivesse hoje, não teria uma outra oportunidade para exercer o seu ministério aonde deveria ser, para aquilo que ele foi chamado. Muitas vezes somos acometidos por erros e por quedas e por falhas. E somos julgados por aquilo que nós, infelizmente, desobedecemos. Talvez essa é a sua história. De erro, de falha, de queda, de desobediência. Talvez essa é a nossa história. Talvez essa é a sua história. Talvez durante sua caminhada você falhou, você caiu, você errou. Talvez durante sua caminhada cristã muitas coisas aconteceram. E com isso veio as suas falhas. E com isso veio as acusações. Isso porque, infelizmente, devido às falhas, o pecado nos acusa e te acusa. Talvez a sociedade te acusa. O diabo, o mundo, as situações, as circunstâncias só trazem acusações devido àquilo que aconteceu por um deslize, por uma falha, por uma queda. Ei, meu amigo, Deus não muda. Nós caímos, nós falhamos, o homem cai, o homem falha, o homem ele entra muitas vezes em um colapso emocional, físico e espiritual que vem a queda. Deus não muda. O homem, a sociedade, o pecado, o diabo e o mundo pode levantar acusações contra você e contra nós, mas Deus levanta perdão, graça e misericórdia. Deus levanta recomeço, restauração, novas oportunidades. O mundo pode nos bombardear com diversas acusações, mas Deus, da mesma forma, nos dá a graça de podermos sermos perdoados por Ele, pois enquanto há vida, há esperança e a oportunidade de recomeço. A oportunidade de nós sacudirmos o pó, sacudirmos nossos pecados, confessar a Ele. E sermos perdoados por Deus para continuarmos caminhando na nossa jornada. Não fique prostrado, não fique com o rosto no pó devido ao pecado. Olhe para Deus, olhe para Cristo e acharás perdão e graça. Deus não muda. Ele permanece o mesmo. Em Salmo 145, versículo 13, a parte B, e o versículo 14, diz bem assim: o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados.
quando nós lemos o versículo 1 do capítulo 3 de Jonas. Observamos a frase ou a expressão como toda, que diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Ou seja, Deus concede, depois do erro de Jonas, depois da queda de Jonas, depois do peixe ter engolido Jonas, e pela bondade de Deus e pelo controle de Deus, o peixe deixa Jonas em terra. Depois disso, a palavra de Deus veio, a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo para Jonas bem assim: Jonas, fique de pé, levante, eu te concedo uma nova oportunidade. Jonas, você falhou, você errou, você fugiu, mas agora você tem uma nova oportunidade, levanta-se. Eis a minha palavra pela segunda vez para você. Levante-se. Olha o verso 2. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. O Deus não muda, meu amigo e minha amiga. Ele não muda. Eis a nossa oportunidade. Eis a sua oportunidade hoje. Vai. Ouve a palavra de Deus. Ouve o chamado de Deus para a sua vida. Levante. Não fique prostrado. Os erros que nós cometemos podemos ser perdoados por Deus. E Ele hoje traz essa oportunidade para você. Uma nova oportunidade, uma nova chance. Levante-se. Deus não muda. Anos e eras passam. Ele permanece o mesmo. A segunda coisa que vamos ver. Assim como Deus não muda, a mensagem, a palavra de Deus também não muda. Reparem bem, Deus não muda automaticamente, a sua mensagem, a sua palavra também não muda, não pode mudar. Não pode mudar. Por mais que alguns ousam dizer em um novo evangelho, em uma nova palavra, em uma nova revelação, a palavra de Deus é a mesma. Ela automaticamente se revela dia após dia e se renova dia após dia, mas a palavra é a mesma, não muda. A mensagem de Deus é a mesma, não muda. Tem as suas diferenças de épocas, de características, de contexto, de situações, sim, mas a mensagem é a mesma. Se eu pego 4 textos da Bíblia, exemplo, se eu leio João 8,32, que diz bem assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está no Novo Testamento. Se eu pego João 3, versículo 18, que diz bem assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Está no Novo Testamento. Mas também se eu pego o Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, se eu pegar todo o capítulo 26, todo o capítulo 11, e ler o bloco do capítulo 26 inteiro, mas principalmente, se eu ler como eu vou ler aqui, versículo 26, que diz bem assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. E se eu leio Jonas, capítulo 2, verso 9, a parte final, que diz: ao Senhor pertence a salvação. Qual a diferença desses textos? A não ser a sua época, o seu contexto, a sua circunstância, o seu momento, a situação que cada um foi escrito e foi composto. A não ser essas diferenças, a palavra é a mesma. O resultado é o mesmo. A mensagem do Senhor que Ele quer para o seu povo é a mesma. Tanto de João 8,32, quanto de João 3, verso 18, quanto de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, como de João, capítulo 2, versículo 9. Eu também poderia dizer Gênesis, capítulo 3, versículo 12. Eu também poderia dizer Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu também poderia dizer Efésios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Eu também poderia dizer 1 Tessalonicenses,
e tantos outros. A mensagem é a mesma, seja no Novo, seja no Antigo. A mensagem que Deus quer passar para o seu povo é a mesma. Não muda. Não pode mudar. Ela não muda, não pode mudar, porque o autor dessa palavra é Deus. Ele é o autor da palavra, ele é imutável. E a palavra dele também não pode mudar, pois está firmada nos seus propósitos e na sua vontade. Ele, meu amigo, Deus, e mediante a sua palavra, a sua mensagem, a palavra de Deus é de restauração, é de libertação, é de salvação, é de salvar os perdidos, como Jonas, como o povo de Nínive, como eu e como você. Sim, a palavra de Deus também traz juízo, traz condenação, é verdade. Ambos os textos mostram a mesma coisa. Os textos que eu li agora. A mensagem de Deus não muda. Jonas agora, meu amigo, se encontra em pé. Como diz Stuart Olliott. Stuart Olliott, ele fala que Jonas agora se encontra em pé. E ele tem agora a responsabilidade de levar para os ninivitas, povo inimigo do povo de Jonas, do povo hebreu, do povo judeu. Jonas agora de pé tem a responsabilidade de levar a mensagem de Deus para os ninivitas. Jonas é o canal dessa mensagem, por onde a palavra passa. Jonas não é o dono, como diz Hernandes Dias Lopes. Jonas não é o dono, a palavra não vem dele, a palavra não surge da sua mente por si só. Jonas só é um canal, só é um instrumento de Deus. Jonas não pode inventar, não pode mudar. Jonas não pode falar suas próprias palavras. Jonas tem que falar a palavra de Deus, pois pertence a ele, vem dele e surge dele. E infelizmente vimos uma época onde infelizmente muitos líderes religiosos ousam distorcer a palavra de Deus, ousam inventar palavras de Deus, ousam botar frases aonde a palavra de Deus não tem e não está dizendo. Pegam textos e distorcem os textos por completo. Usam um texto para usar como pretexto para aí apoiar as suas causas. Pobre homem que assim faz. A palavra não é sua. A palavra não é deles. A palavra é de Deus. A mensagem de Deus, a palavra de Deus não muda. Assim como ela traz salvação, assim como ela mostra restauração, assim como ela mostra libertação, assim como ela mostra cura, assim como ela mostra salvação, santificação, regeneração, purificação, também a palavra de Deus mostra justiça, mostra destruição para os rebeldes, mostra condenação para aqueles que não creram, que não crerão no seu Filho Jesus Cristo. A palavra de Deus não muda, independente do momento, do contexto, das eras do século, é a mesma. Porque somente a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus pode salvar, pode libertar, pode restaurar e curar o homem e a mulher dos seus pecados. É por esse motivo que a salvação não pertence ao homem, pertence a Deus. É por esse motivo que a cura não pertence ao homem, pertence a Deus. É por esse motivo que a libertação não pertence ao homem, pertence a Deus. É por esse motivo que a palavra de Deus é eterna, porque Deus é eterno. Como diz Martinho Lutero na Reforma, sendo esta uma das solas da Reforma, somente a palavra cura, liberta, transforma e salva. Somente a palavra me dá a oportunidade de caminharmos mais um dia. Somente a palavra. Não existe e não existirá outra palavra, outra mensagem para salvar o homem, para libertar o homem da sua condenação.
Ao Senhor pertence a palavra. Do Senhor vem a palavra. E dele jorra rios de vida poderosos em palavras para a honra e glória dele. No versículo 2 que nós vemos, Jonas foi, e Deus fala, no versículo 2, dispõe-te, Jonas, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem, ou seja, a palavra que eu te direi. A palavra não é minha, é Deus. Ele concede a nós para falarmos. Ele nos dá a oportunidade de ouvir aquilo que Ele quer que nós falamos e temos que transmitir como canal direto de Deus para o homem. A palavra é dele, ele fala, eu te digo, que eu irei te falar, eu te digo. Levanta, Jonas, e vai. E hoje Deus fala para você e para mim, levantemos e vamos e proclamemos a palavra que Ele quer que nós falamos. Nessa geração tão perversa, nesse contexto tão obscuro como temos vivido. Jonas, diante disso, Jonas, como diz o verso 3, levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ah, meu amigo, o que te impede de levantar nesse dia? O que te impede de levantar hoje? Levante-se, levante-se. Ouve a palavra do Senhor e faça igualzinho Jonas nesse momento. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. É segundo a palavra dele que nós agimos, nos movemos e fazemos. A terceira coisa, a missão de Deus para Jonas é a mesma. Assim como Deus não muda, assim como Deus e sua palavra não mudam, a missão, o chamado, não pode mudar. Pois ambos estão firmados sobre a vontade de Deus. E a vontade de Deus para Jonas, seu servo, seu profeta, Jonas, o cristão, Jonas, aquele servo de Deus. É para ir fazer diferença aonde passasse, aonde ele fosse. Jonas tinha responsabilidade. A missão de Jonas era fazer diferença. A minha missão, a sua missão como cristão hoje, no século 21, é fazer diferença em qualquer local que eu passe, aonde eu estiver. E essa diferença é para mostrar Deus, tem que mostrar Deus em sua totalidade. Em graça, em amor, em redenção, em libertação, em regeneração, em cura, em proteção, socorro e auxílio. E tantos outros atributos de Deus. A minha diferença, eu tenho que exalar, mostrar Deus. A missão de Jonas era essa. Deus não chama ninguém, meu amigo e minha amiga, meu irmão. Deus não chama ninguém para viver por conta própria. Carreira solo, fazendo a sua própria vontade, indo e vindo ao bel prazer, aonde bem agrada a Ele, não a Deus. Não, Deus não chama a pessoa para isso. Deus chama para que tanto a sua vida como a sua vontade, o seu presente e o seu futuro sejam todos concernentes e direcionados aos planos, de acordo com o plano pré-determinado por Ele, ou seja, por Deus, para a minha vida. Deus chamou Jonas com um propósito, com uma missão. A missão é essa, pré-determinada por Deus para ele. A missão de Jonas era levar esperança e salvação para os ninivitas, pois eram uma cidade, um povo muito importante para Deus. Como diz o verso 4 para nós aqui, o verso 3. Ora, a parte B do versículo 3.
Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus. Essa é a missão de Jonas, levar esperança, salvação para esse povo. Jonas sabia que Nínive e os habitantes de Nínive eram um povo cruel. Nínive era uma cidade rebelde, perversa, cruel, infame. Jonas sabia disso tudo, sabia que se Nínive fosse destruída, seria um alívio para o povo dele, o povo judeu. Se Nínive fosse totalmente destruída, um dos seus maiores inimigos seria destruído. Essa era a vontade de Jonas. Por esse motivo e por essa questão, Jonas foge. Jonas não aceitava a salvação de Deus para aquele povo. O que é triste é que tem muitos hoje que preferem a morte de homens do que a salvação do mesmo. É triste ver como pessoas que se dizem, é triste ver, vou repetir, pessoas que se dizem cristãs, desejar a morte de homens e mulheres por ter cometido tais erros que aos seus olhos não merece perdão. E você? E você? Será que você merece perdão? Será que você merece a salvação? Será que você merece hoje uma nova oportunidade de vida? Talvez você se ache boa, talvez nós nos achamos bons demais. E esse é o mal. Talvez eu me ache muito bom, muito santo, entre aspas. E esse é o mal. Pois a Bíblia fala que eu sou salvo pela bondade e misericórdia e graça de Deus. Eu não sou salvo pelas minhas obras. Eu não sou salvo porque eu me acho bom. Eu não sou salvo porque eu me acho justo. Até porque não tem justo nenhum, o único justo foi Cristo Jesus, que pagou um alto preço por mim e pela sua vida. Nós somos salvos pela bondade, pelo sacrifício na cruz do Calvário de Cristo Jesus por mim e por você. Eu só sou salvo, como diz Efésios capítulo 2, pois em pecado Deus me viu e em pecado Ele me salvou. Eu, um pecador, um falho, salvo eu sou pela graça e pela bondade e misericórdia de Deus. Mesmo que foi esse, os pensamentos de Jonas, ainda assim, Deus queria resgatá-los e salvá-los, todos os ninivitas. No versículo 4, meus amados irmãos, mostra um relato clássico que Jonas, mesmo ele agora obedecendo à vontade de Deus de ir a Nínive, porém, ainda assim, o coração de Jonas estava machucado, pois tinha que agora fazer uma tarefa que ele não queria fazer. Jonas foi enviado para ser profeta, para anunciar a palavra de Deus, as boas novas de salvação para um povo incrédulo, um povo homicida, um povo rebelde, que era o povo de Nínive. E esse povo pode ser comparado comigo e com você. Jonas, nesse momento, ele leva a palavra de salvação para um povo rebelde. A mensagem de Cristo Jesus na cruz do Calvário é para um povo rebelde, para mim e para você. No versículo 4, diz bem assim a palavra de Deus. Vem o finalzinho do versículo 3. Ora, Nínive é uma cidade muito importante para Deus. E 3 dias para percorrê-la. Algumas versões traz. E era necessário 3 dias para percorrê-la. O versículo 4 diz bem assim. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia. E pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Jonas, meu amigo e minha amiga.
devido à sua pressão, devido à sua a dor no coração dele ainda, Jonas faz todo o percurso para uma cidade que era de 3 dias para percorrer. Jonas faz em 1 dia. Jonas entra na porta de Nínive, atravessa as 3 cidades pequenas, porque a cidade de Nínive, a grande, ficava no centro dela. Jonas passa pelas 3 cidades pequenas, entra em Nínive, atravessa Nínive inteira em 1 dia. Um percurso que era necessário para 3 dias, Jonas faz em 1 dia. Provavelmente, devido à sua dor no coração, eu posso imaginar que Jonas pense bem assim: eu vou lá, mas eu vou pregar uma palavra tão rápida que eles não vão ouvir. Eu vou anunciar tão rapidamente que eles não vão ouvir. A minha missão eu fiz. Quantos de nós fazemos isso? Vivemos um cristianismo muito rápido, sem base, sem obediência muitas vezes, ou numa obediência frajuta, pequena, falha. Quantos de nós anunciamos a palavra de Deus de qualquer modo, sem avaliarmos e sem estudarmos e sem analisarmos como é devido? Quantos de nós pregamos aquilo que agrada a homens, não agrada a Deus? A palavra de Deus tem que ser direcionada e pregada com o propósito de agradar a Deus, de fazer a vontade dele, não a vontade de homens, de anunciar aquilo que Deus quer para você, para aquilo que Deus quer para o homem em si. A restauração, a cura e também a sua condenação se ele não se arrepender. Esta é a palavra de Deus. O pecado mata, o pecado destrói. E tais palavras que aqui falei agora têm sido esquecidas. Pois vivemos uma época onde o evangelho tem sido pregado, forjado em uma graça barata. Que não há sacrifício, que não há obrigação nenhuma. Deus quer salvar. Jonas passa correndo em Nínive. E o pior, Jonas anuncia. A mensagem de Jonas contém 6 palavras. 6 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. 6 palavras. Jonas prega uma frase de 6 palavras. Essa frase, essa mensagem de Jonas é de acusação, é de juízo, é de destruição. Jonas omite por completo a graça e a bondade de Deus. O termo, meu amigo e minha amiga, o termo ainda 40 dias, o número 40 dias na Bíblia tem várias expressões. Podemos citar aqui algumas. Jonas, o termo 40 dias pode ser uma referência a Jesus em sua tentação lá no deserto, onde ele passa 40 dias jejuando e orando. Também pode ser a questão de Moisés no Monte Sinai, onde ele fica 40 dias. O dilúvio durou-se 40 dias. A fuga de Elias até o Monte Horebe, 40 dias. Há várias expressões para isso. O termo subvertida, meu amigo, que Jonas se expressa aqui nesse momento, no grego, no hebraico, significa apaque, ou apaque. Foi usado durante a destruição de Sodoma e Gomorra. Lembra de Sodoma e Gomorra? Lá em Gênesis capítulo 19, versículo 25, tem a expressão de subvertido, ou seja, de destruição por completo. Essa palavra também ela pode ser usada como termo de você se sentir extremamente rebaixado, envergonhado, baixar sua cabeça, ou virar-se de cabeça para baixo, como diz Hernandes Dias Lopes. Talvez, meu amigo, a intenção de Jonas para usar esse termo e essas referências
de 40 dias, sem usar momentos de arrependimento, momentos de graça, de bondade, a esperança, mude de vida. Jonas não usa essa frase, nenhuma delas. Jonas queria ver, a intenção de Jonas era ver a cidade de Nínive totalmente destruída, com vergonha da sua situação que iria se encontrar após a mão de Deus agir. Jonas teve uma experiência de bondade e graça, onde Deus em todo momento abraça e cuida de Jonas. Mas Jonas leva juízo, destruição, fúria em toda a sua mensagem. Deus, ainda bem que Deus tem o controle de tudo. Deus age, Deus conserta até as nossas falas. As nossas mensagens que falamos errado, Deus conserta para que a vontade dele alcance o propósito determinado por ele e para ele. Glórias a Deus. A mensagem de Deus não muda. A sua palavra não muda. Ele não muda. A sua vontade, o seu propósito não muda. Deus queria salvar Nínive por completo. Deus, meu amigo e minha amiga, em todo momento agiu. Assim como ele quis salvar os ninivitas, Deus hoje quer salvar muitos homens. A mensagem de Deus hoje é: há uma oportunidade para você hoje. Ele quer te dar uma nova oportunidade. Levante-se, olhe para ele. Levante-se do chão, não fique prostrado. Clame a ele. Clame a ele. Precisamos, meu amigo e minha amiga, como servos de Deus, como cristãos que nós somos, vocês que me ouvem, servos de Deus, precisamos realmente viver como discípulos de Jesus, ser diferentes em qualquer situação. Precisamos viver um cristianismo puro e sincero e verdadeiro, firmado num Deus que não muda, forjado na palavra de Deus que não muda, na sua mensagem que não muda. Lembrando que a mensagem de Deus para mim e por você não muda. A missão de Deus para nós não muda. É que sejamos luz, é que sejamos diferentes, façamos diferença, pregamos o Evangelho de Deus, um Evangelho poderoso, verdadeiro, aonde Deus é o centro, aonde Cristo Jesus é o centro, desde Gênesis até Apocalipse, aonde a graça de Deus é o centro, desde Gênesis até Apocalipse, aonde o perdão, a regeneração, a salvação, a bondade, a misericórdia, a esperança venha de Deus, flua de Deus, o centro das nossas vidas. E também a condenação para aqueles que não crêem nele, a condenação para aqueles que preferem viver em rebeldia. Mas para aqueles que ouvem a palavra de Deus, uma nova oportunidade é dada para você. Capítulo 3 de Jonas começa, e o verso 1 ao 4 nos mostra exatamente isso. O Deus que não muda. A mensagem, a palavra de Deus que não muda. E a missão de Deus para Jonas e para mim e você é a mesma. Sejamos diferentes, vivamos diferente, testemunhemos diferente, façamos diferente aonde nós estivermos. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar a sua vida, que hoje mesmo você possa entender e compreender que Deus te chama para uma nova oportunidade, para Ele, com Ele e por Ele. Que Deus te abençoe e te conduza nesse caminho. Tenha uma boa semana, uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. Fique em paz.